Estamos aqui na nossa aula 5 do nosso quadro Constelação Responde. E a pergunta de hoje é: me sinto perdida profissionalmente. O que fazer? Então, se essa é a sua situação, se você está se sentindo perdida profissionalmente, sem saber para onde ir, hoje, à luz da constelação, da visão sistêmica, nós vamos trazer essa resposta. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Quando você se sente perdida, é porque você não está no seu lugar. E como aqui nós respondemos a pergunta à luz da constelação, nós vamos olhar de uma forma muito mais profunda, porque talvez você me diga assim, claro, Flávia, é por isso. Eu estou num trabalho, eu trabalho aqui em uma empresa em que eu não me vejo mais nesse lugar, eu não combino com essas pessoas, eu não me vejo nesse ambiente. Todo domingo à noite, quando eu começo a pensar que amanhã é segunda e que eu vou ter que enfrentar uma semana de trabalho, é um desespero, eu não me vejo mais fazendo o que eu faço. E sim, você já sentiu que você não está no seu lugar, porque se você estivesse, você obviamente não estaria se sentindo perdida. Agora, a gente precisa olhar isso de uma forma mais profunda, e é para isso que a gente vem com a visão da constelação. O não estar no seu lugar no trabalho, na carreira, é uma consequência que vem de você não estar no seu lugar no seu sistema familiar. Então, um indicador aí, tá? Vamos dizer, um indício é que você não esteja no seu lugar de filha, no seu lugar de filho. Então, dentro do seu sistema de origem, dentro do seu sistema familiar, e aí se eu for pegar a origem, né, que tudo começa lá com pai e mãe, qual que é o seu lugar nesse sistema? O seu lugar é o lugar de filha, é o lugar de filho. Então, movimentos de querer ser maior que os pais. Mas, Flávia, não entendo isso. Quando eu sou maior que meu pai, se você fica julgando o seu pai, criticando o jeito que o seu pai vive, criticando o estilo de vida que ele teve, por exemplo, tá? É muito comum quando o pai, ele foi um pai mais ausente ou um pai que não tinha uma relação legal ali com a mãe, que traía, brigava, não era presente em casa, tal. O filho cresce vendo aquilo e julga esse pai. Julga falando assim: meu pai foi um pai ausente, meu pai não foi um bom marido para minha mãe. Meu pai, ele nunca esteve com a gente nos momentos que nós mais precisamos, tal. Então, por trás de toda essa fala tem o quê? Um julgamento. E quando um filho julga um pai, uma mãe, ele está se colocando maior que esse pai e que essa mãe. E isso é o sair do lugar. E aí o que acontece? Você vai para o mundo do trabalho, você vai para a sua carreira e você repete esse padrão de sair do lugar. Isso é o famoso padrão repetitivo. Você repete o padrão de sair do lugar, assim como você faz na sua casa, na sua família de origem. Mas, poxa, Flávia, meu pai não é errado mesmo, nesse exemplo que você deu? Um pai que faz isso não está errado? Não cabe a você julgar o seu pai e sua mãe. O seu pai e a sua mãe são maiores que você, independente do que eles façam. Você não precisa concordar, não deve fazer igual aquilo que você não acha que é certo. Não é sobre isso, tá? Não é você sair fazendo o que seu pai e sua mãe manda. Não é sobre isso. Aqui nós estamos falando sobre o julgamento. Não se pode julgar pai e mãe, ponto. Por quê? Porque eles são maiores. Ai, por que eles são maiores? Porque eles te deram a vida. Criatura, eles te deram a vida. Se não, você já parou para pensar que se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não existiria? Seu pai e sua mãe não precisaram de você para existir, mas você precisou deles para existir. Porque, mas eu poderia ter outro pai. Então não seria você, seria uma outra pessoa. Porque você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Outro movimento que é comum quando você se sente perdida
é você estar carregando dores que não são suas. Você carrega um peso ali, uma dor. Às vezes você teve aí uma mãe que deixou a carreira dela por uma opção dela para cuidar dos filhos. Aí isso hoje na sua vida te impacta porque você carrega essa dor dessa mãe que queria muito ter trabalhado, seguido a carreira dela, tal, e não pôde por conta dos filhos. E aí hoje você se sente ali meio que travada, você não vai, você não avança profissionalmente, porque é como se você estivesse dizendo, mãe, eu quero ser igual a você, eu não quero ir além, porque se eu for além, eu vou ser melhor que você. Isso vai te doer. E esses movimentos são inconscientes, tá? Eu não estou dizendo que com clareza ali de raciocínio você pensa, não, é inconsciente. Só 5% das nossas ações, elas são conscientes. 95% das nossas ações, elas são inconscientes, tá? Então, quando você se sente perdida, é por você não estar no seu lugar. Ou não estar no seu lugar no sistema familiar, ou você pode estar carregando dores que não são suas. Um outro ponto dessa questão do se sentir perdida é a desconexão com a sua família de origem. É a desconexão com a sua história, tá? A desconexão com a sua história. Você não honra os locais que você passou, você não honra as empresas que você passou anteriormente, um trabalho que você teve, uma cidade que você morou, a faculdade que você fez. Então, vou pegar aqui, ó, um outro exemplo. Vamos supor que você veio de uma cidade pequena e você fez uma faculdade que não é uma faculdade tão reconhecida, uma faculdade que não tem lá o reconhecimento que você acha importante, nem foi um curso tão legal, tal. Ao invés de você olhar para esse passado e dizer sim para essa história, sim, eu vim desse lugar, eu fiz essa faculdade, essa foi a minha graduação, tal, e ser grata por esse movimento, entender que esse movimento ele teve um valor ali na sua história, não. Você olha também com julgamento. E você até quer excluir isso, você não quer nem lembrar, né? Você não quer lembrar. Isso vale para uma empresa que você tenha passado, isso vale para processos que você tenha vivido na sua vida, até de um divórcio, uma separação mais difícil. Você fica negando a tua história o tempo inteiro. O tempo inteiro você nega a sua história, porque talvez você veio de uma origem humilde, aí você estudou numa escola pública e teve mais dificuldade. E aí hoje que você pode estar no meio de pessoas que no seu julgamento tiveram uma realidade, talvez pelo que você pensa mais fácil ou mais próspera, você prefere não ficar olhando, não incluir essa sua origem, você se desconecta dessa história. Aliás, você tenta se desconectar, porque isso é totalmente impossível, tá? Nós somos ligados como se fosse o Wi-Fi. O Wi-Fi a gente não vê o Wi-Fi, mas você está usando a internet porque tem uma rede Wi-Fi conectada. Apesar que você não está vendo, eu não estou vendo, olha, Wi-Fi aqui, não estou vendo, mas essa rede Wi-Fi existe e permite você estar assistindo aqui, por exemplo, essa aula, você se conectar. É assim a conexão com a nossa história. Então, a nossa história faz parte da nossa vida. O nosso ouro está na nossa história. Os momentos bons, os momentos que não foram tão bons. Nós precisamos sair dessa dualidade. Ah, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso é crença nossa, né? Nós aqui ficamos nesse bem e mal, não é sobre isso. É olhar que tudo que aconteceu, tudo que nós passamos, teve o seu lugar, é dar um lugar a tudo, é dizer sim para a sua história como ela foi e se conectar com a sua história. A desconexão com a força de onde você vem te enfraquece.
ela te enfraquece. Você precisa se reapropriar dessa força, se reapropriar dessa história. Um terceiro ponto aqui que eu anotei para falar com você é a ilusão de que o caminho profissional ele precisa ser linear. Ah, então eu escolhi essa profissão ou eu fiz essa faculdade, eu tenho essa experiência no meu currículo e eu preciso seguir esse trajeto aqui, ó, como se fosse uma linha certinha, eu não posso mudar. E isso é uma ilusão. Gente, existem infinitas possibilidades e talvez essa perda momentânea de rumo seja um convite para você olhar para a sua vida de uma forma mais profunda, um convite para você parar para pensar. Eu já tive alguns momentos, não foi um só não, de me sentir perdida na minha carreira. E, gente, eu posso afirmar para você, é um convite para você olhar para dentro. Por isso que aqui na Trinity nós temos um mantra, né? Que é a frase que embasa a nossa empresa, que é o sucesso profissional nasce do autoconhecimento. Por quê? Porque esses momentos na carreira em que a gente pode estar se sentindo perdida, é um convite para nós olharmos para dentro. Olharmos, será que não tem um chamado mais profundo? É, será que essa é a minha direção? E aí tá, Flávia, mas ok, é assim que eu me sinto, mas o que que eu faço? É autoconhecimento. Autoconhecimento é um dos pontos para você olhar, tá? E na verdade, a ideia aqui desse vídeo era trazer para você assim o porquê e três pontos que você precisa trabalhar para tirar, para sair desse lugar de se sentir perdida. O primeiro deles é o voltar para o seu lugar, né? O seu lugar de força. Então, é você observar qual que é o meu lugar dentro do sistema. Como eu disse aqui, no sistema familiar é o lugar de filha, né? Então, é um convite para você voltar para esse lugar de filha, né? Será que você não está no lugar de querer ser maior que seus pais ou de querer salvar seus pais? Então, é um convite para você voltar para o seu lugar. Um segundo ponto, consultando aqui minha lista para ver se eu não esqueci nada, é você se reconectar com a força da sua origem. Quando eu falo origem, gente, é tudo e todos, né? É se reconectar com essa origem familiar que são seus pais, de onde veio a vida, você tomar esses pais, mas se reconectar também com a sua história, com quem você é, pelo que você passou, você olhar para a sua história com um lugar assim de dizer sim, é mais do que aceitação, né? O Bert Hellinger falava que ele não gostava muito desse verbo aceitar, porque parece que quando eu digo aceitar, eu tenho escolha. E, na verdade, quando nós falamos da nossa história, história é o que já passou, certo? Eu posso criar a partir daqui, eu tenho a escolha de construir algo novo. Mas pensando no que já passou, eu não tenho a escolha de aceitar ou não aceitar. Então, eu devo dizer sim. Devo dizer sim para a minha história, num lugar de muito amor, né? Muito amor, olhar para a minha história com amor e respeito, e que essa história e que todos os momentos dela me fizeram quem eu sou hoje, tá? Então, ó, primeiro, o voltar para o seu lugar no sistema, o reconectar-se com a força da sua origem, e terceiro ponto, olhe para frente e se coloque em movimento. Então, eu estou perdida, não sei o que fazer, porque eu não quero mais trabalhar com isso aqui. Aí você já fica ali, né, naquela bolha da ilusão que, oh meu Deus, a vida não tem mais carreira, porque acha que a carreira é linear. Não, ó, esquece isso, tá? Esquece isso. E eu estava, inclusive, outro dia conversando com uma executiva de RH, nós estávamos trocando.
o quanto que ainda é, infelizmente, um padrão brasileiro de achar que a carreira é linear, né? Que, porque eu faço isso, eu vou fazer isso pro resto da vida. Não, porque, por exemplo, quando você vê os americanos, é muito diferente. Uma hora a pessoa está fazendo uma coisa, outra hora ela está fazendo outra e que tal. Porque a carreira é isso. A carreira é o quê, gente? Carreira é a forma que nós trabalhamos. Então, por exemplo, hoje eu quero trabalhar fazendo as mentorias de carreira, ministrando as aulas dentro da nossa escola de desenvolvimento pessoal, Portal Trinity. Mas talvez amanhã eu queira montar minha creche para cachorros e não queira mais trabalhar nesse formato. E quer dizer que eu vou excluir tudo isso aqui? Não. Eu vou dar um lugar de amor e respeito no meu coração. Eu vou levar muito do que eu aprendi aqui, do que eu construí e tal. E são movimentos que nós vamos fazendo na nossa carreira e tá tudo bem. E aí, o que eu preciso fazer? Aprender a olhar para frente, porque se você está se sentindo perdida, esse é um grande sinal que você fica olhando para trás. Você está olhando toda hora para trás, você está olhando para o que você fez, você está olhando para o que faltou, você está olhando o que não teve. Então, olha para frente. Mas eu não sei nem por onde começar, Flávia. Comece estudando. Eu sempre dou essa dica, ó. Quando você não sabe, não tem ideia por onde começar, comece estudando, começa pesquisando sobre possibilidades. Hoje a gente tem um mundo de possibilidades aí de estudo, gratuitos até. Canal do YouTube, ChatGPT, que também é uma fonte de estudo, o LinkedIn, vai pesquisar, pesquisa, seja uma pesquisadora, começa a ver possibilidades, vai estudar sobre cada possibilidade que se apresentar para você. Não fica querendo, assim, a resposta prontinha, tá? Porque você não vai ter. Eu sei que a gente deseja isso, porque eu já estive no seu lugar, falei já que eu já estive algumas vezes perdidas. Mas o caminho ele vai se construir à medida que você se coloca em movimento. E para fechar, eu trouxe aqui para vocês três perguntinhas sistêmicas para você fazer para te ajudar aí a sair dessa sensação de estar perdida, tá? A primeira pergunta é: para quem eu estou olhando quando me sinto sem direção? Para quem eu estou olhando quando eu me sinto sem direção? A segunda pergunta é: de quem estou esperando aprovação para seguir o meu caminho? De quem você está esperando aprovação? Será que você ainda está esperando aprovação do seu pai ou da sua mãe? Será que aí hoje você transferiu essa aprovação para o marido e está esperando essa aprovação dele? E a terceira pergunta: qual escolha eu não me permito fazer com medo de romper com o meu sistema familiar? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Não, eu não posso sair do meu trabalho CLT para empreender porque meus pais não aceitariam. Então, você não vai sair porque você não quer ou porque seus pais não concordariam com o seu movimento. Então, volta nesse vídeo. Esses vídeos são aulas, tá? É para você voltar. Você pode até ouvir ele lavando louça, indo trabalhar, mas é bacana depois voltar, salva ele aí, né? Volta e vai anotando, vai refletindo, tá? Porque a constelação é uma ferramenta profunda e você já percebeu que no superficial, só olhando para soft skills, você não vai conseguir resolver os seus perrengues aí profissionais. Então chegou a hora de fazer algo diferente, olhar para algo mais profundo para você poder sair desse lugar de se sentir perdida. Se fez sentido para você, lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube e curte o vídeo aqui para ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas. Muita gratidão e até o nosso próximo quadro Constelação Responde.